Está começando o giro de notícias do movimento Democracia Moderna, com o melhor da semana. Pessoal pede no TSE que o WhatsApp adote medidas contra a disseminação de fake news. O pessoal afirma que entrou com uma ação no TSE para que o Facebook, empresa responsável pelo WhatsApp, crie em 72 horas mecanismos que restringam o compartilhamento, encaminhamento e transmissão de mensagens. O pessoal afirma que o objetivo da medida é impedir a disseminação de notícias falsas. Em um pedido alternativo, o partido pede que, se o TSE avaliar que essas medidas não são suficientes, o funcionamento do aplicativo deve ser suspenso a partir desse sábado, dia 20, até 28, que é o dia da eleição. Bom, eles, como amantes da censura, na evidência da derrota nas urnas, já apelam para ações verdadeiramente fascistas e autoritárias. A causa deles está acima de tudo e de todos, mesmo que prejudiquem tanto a empresa do aplicativo quanto os usuários que muitas vezes se utilizam da ferramenta para trabalho ou para se comunicar com a família. O candidato Bolsonaro declarou que não é necessário criar mensagens falsas sobre o PT. As verdadeiras já são suficientes para ajudar o antipetismo. Esse pedido é tão arbitrário quanto a declaração de Haddad em entrevista, que sugeriu que a Polícia Federal prenda os empresários acusados pela reportagem sem qualquer evidência ou prova, pois com eles presos, a polícia pode fazê-los entrar em delação premiada para obrigá-los a denunciar outros. Envolvidos nesse esquema. Se prender um, em menos de 10 dias a gente vai ter a relação de todos os empresários que estão financiando com caixa 2 uma campanha difamatória. É isso que a imprensa tem que se concentrar hoje. Sabe, é a democracia que está em jogo. Nós vamos entrar com ações. Epa, e aí, Haddad? Vocês do PT não ficam dizendo que delação premiada não pode ser usada contra o PT e o Lula? É, mas contra seus adversários pode, né? Entrevistado pelo Jornal da Manhã da Jovem Pan, o advogado e professor Alberto Luiz Rolo, especialista em direito eleitoral, afirmou que, mesmo que houvesse indícios sobre a veracidade das acusações, o processo precisaria de tempo para ser investigado, ouvir testemunhas, analisar documentos e provas para depois ser aberto um processo. Ou seja, como aconteceu com o processo da chapa Dilma e Temer, Bolsonaro já estaria cumprindo o seu mandato de presidente. Rolo ainda informou que não há base para ser considerado um caso de crime. Sendo assim, não pode ser pedido nenhuma prisão de suspeitos. Até o momento, a Folha de São Paulo não apresentou nenhuma prova que sustente as acusações. Então vamos lá, Tiago. Essa ação deu entrada ontem às 4 horas e tanto, tem aí no protocolo horário. É uma ação que a gente chama de investigação judicial eleitoral. E qual é a acusação? Abuso do poder econômico, porque a notícia é que seriam milhões de reais gastos para divulgar esses WhatsApp, essas fake news, e abuso dos meios de comunicação social, entendendo então que o WhatsApp é uma ferramenta, um instrumento que abrange, atinge aí milhões de eleitores, então isso poderia causar um prejuízo. Essa é a acusação. Nesta ação não tem nada de crime. Eu vi entrevistas ontem falando, não, mas fulano cometeu crime, o candidato cometeu crime. Não, nessa ação a gente não pode falar de crime porque não existe, não é a espécie processual correta para tratar de crime. Agora, lógico, a gente tem, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, tem que querer que as eleições transcorram da maneira mais equilibrada, justa, honesta possível. Então, se fosse verdade, se fosse correto, se fosse verdadeiro, quem fez isso tem que ser responsabilizado. Agora, as notícias dizem que foi ou teria sido uma empresa ou alguns empresários que teriam contratado outras empresas que seriam especializadas nessas divulgações, né? Nesses disparos. Quer dizer, então, tudo isso tem que ser apurado e é justamente para isso que serve uma ação judicial. Agora, não dá para entender como é que o candidato Haddad vai lá na televisão e diz, olha, vamos anular a eleição, vamos caçar a candidatura e aí vamos chamar o terceiro colocado para disputar a eleição. Quer dizer, isso não vai acontecer. Juridicamente isso não é possível, a ação começa agora. Já o empresário Luciano Hang, das lojas Avan, disse que processará o jornal pelas calúnias. Vamos processar a Folha de São Paulo. Vamos processar a Folha de São Paulo. Ok, pessoal? Eles vão ter que pagar indenização, como pagou aí o PT ontem aqui em Itajaí. BBC Brasil publica matéria afirmando que David Duck, ex-líder da Ku Klux Klan, elogia Bolsonaro.
A BBC é mais uma agência de notícias estrangeira que está em um relacionamento sério com os partidos da esquerda mundial e está exportando para o Brasil as mesmas estratégias utilizadas contra Donald Trump. A matéria afirma que David Duck fez a seguinte declaração sobre Bolsonaro: ele soa como nós. David Duck é uma personalidade conhecida pelos americanos por ter liderado a Ku Klux Klan, organização extremista americana que acredita na supremacia branca. David só critica a postura de Bolsonaro sobre a aproximação com o Estado de Israel e os judeus. Aliás, por curiosidade, a Ku Klux Klan foi fundada por políticos do Partido Democrata Americano, que eram contra a abolição da escravatura nos Estados Unidos. E foi esse o motivo da Guerra Civil Americana, entre os democratas escravocratas do Sul contra os republicanos abolicionistas do Norte. A fim de agredir as posturas de Trump, a imprensa americana se referia a David Duck como cabo eleitoral do presidente americano. Mas quando foi questionado, Trump se referiu a Duck com a seguinte declaração: esse cara não é do bem. Com certeza, Duck não foi informado que o sogro de Bolsonaro é negro. Ao tomar conhecimento da matéria, Bolsonaro postou uma declaração no seu Twitter. Abre aspas. Recuso qualquer tipo de apoio vindo de grupos supremacistas. Sugiro que, por coerência, apoiem o candidato da esquerda, que adora segregar a sociedade. Explorar isso para influenciar uma eleição no Brasil é uma grande burrice. É desconhecer o povo brasileiro, que é miscigenado. Cid Gomes coloca a cirocracia para funcionar e solta o verbo com críticas pesadas sobre os governos petistas em manifestação pró-Haddad. Convidado a fazer seu pronunciamento em uma manifestação a favor de Haddad no Ceará, Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, criticou categoricamente o Partido dos Trabalhadores, com frases do tipo: tem que pedir desculpa, tem que ter humildade, fizeram muita besteira, vão perder a eleição e é bem feito, vão perder feio, porque acharam que eram dono de um país. Frases de Cid Gomes. Lógico que ontem, Cid Gomes já começou a compressa de panos quentes, alegando que Bolsonaro publicou seu vídeo fora de contexto. Confirmou o apoio em Haddad e ainda fez um pedido ao TSE que seu vídeo seja retirado da campanha de Bolsonaro. Bom, a verdade é que com certeza Cid Gomes pode até ter voltado a estado de economia de energia, mas dizer que seu vídeo mostrando seu ataque tipo overclock à la família Gomes está editado e fora de contexto é nos chamar de trouxas. É só assistir o vídeo para perceber que não houve edição e que sua mensagem foi clara e sem deixar dúvidas. Se quiser dar um exemplo para o país, tem que fazer um meia-culpa, tem que pedir desculpas, tem que ter humildade, e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim, pois tu vai perder a eleição. Não admitir o meia-culpa, não admitir os erros que cometeram, isso é para perder a eleição e é bem feito. É bem feito perder a eleição. Vocês deviam, o teu tipo assim, que acha que fez tudo certo, quem junto com ele acha que fez tudo certo, vão, muito bem, pois vão, e vão perder feio. Vão perder feio, porque fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições públicas, porque acharam que era dono de um país e o Brasil não aceita ter dono. O Brasil é um país democrático. Quem criou Bolsonaro foram essas figuras. Quem criou Bolsonaro foram essas figuras que acham que são donos da verdade, que acham que podem fazer tudo, que acham que o fim justifica os meios. Muito bem, eu me calo. Lindenberg Farias confessa que tem medo de ser preso caso Bolsonaro ganhe a eleição. Segundo a Veja, o ex-senador não reeleito do PT, conhecido como Lindinho, Lindenberg Farias confessou a um amigo que tem medo de ser preso caso Bolsonaro seja eleito presidente da República. Lindinho não conseguiu se reeleger ao Senado e com isso irá perder sua imunidade parlamentar. Ele é o senador líder em processos no STF. São 15 inquéritos em fase preliminar.
e uma ação penal já na corte. Ele é acusado por corrupção, formação de quadrilha, responsabilidade e crime contra o sistema financeiro. 4 investigações já chegaram ao Supremo só esse ano. Com essa ficha, é lógico que Lindinho quer sua gangue de volta no comando do país. Pois se eles dizem que podem libertar e inocentar um presidiário condenado em segunda instância, com certeza irão picar as acusações de Lindenberg e usar de orégano para comer na pizza do STF. Afinal, não podemos deixar de lembrar que no plano de governo do PT já é previsto o controle social do Judiciário e Ministério Público, que com isso deixará de ser independente. Bolsonaro está ganhando a eleição com ideias, diz jornalista americano. O editor da revista americana Quarterly, Brian Winter, publicou em seu Twitter uma análise de deixar a grande mídia esquerdista de bico e braços cruzados. Tipo assim, ó, não acredito que você falou isso. Brian não é nem um pouco apoiador de Bolsonaro, tanto que inicia seu texto com uma expressão do tipo, é duro ter que admitir. Mas como um verdadeiro profissional, fez suas considerações baseadas na realidade e cumpriu com seu papel. Assim, publicou Brian, Jair Bolsonaro ganhou a eleição com ideias. Ele entendeu que crime e corrupção eram os grandes temas, enquanto PSDB e PT não podiam ou não queriam abordá-los, e passou mais de 2 anos falando nisso para seu enorme grupo de seguidores nas mídias sociais. Estou certo de que as fake news tiveram algum papel, mas me parece secundário, acrescentou o jornalista. Polícia Federal suspeita de envolvimento do PCC em atentado a Bolsonaro. A revista Cruzoé teve acesso a um documento onde a Polícia Federal pede mais prazo para as investigações sobre o atentado a Jair Bolsonaro. Foi encontrada uma nova pista do caso. Na relação de amigos de Adélio Bispo, foi encontrado um integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC. Esse amigo de Adélio está morando em Campinas, onde foi encontrado um outro identificado pelas autoridades como integrante do PCC também, que teria relação com outro amigo de Adélio. A Polícia Federal trabalha com a desconfiança de que o autor da facada em Bolsonaro tenha tido apoio no crime. Existe um misterioso registro da entrada de Adélio na Câmara dos Deputados em Brasília, no dia do atentado, onde um funcionário da Câmara declarou que foi um erro que ele cadastrou por engano. E ainda tem a equipe de advogados que está defendendo o criminoso. São advogados famosos, de alto custo, que se locomovem via jatinho particular. Bom, com certeza o PCC tem bons motivos para não querer Bolsonaro como presidente. Esse foi o Giro de Notícias do Movimento Democracia Moderna com o melhor da semana para você. A qualquer momento tem mais informações. Só informando você que decidimos publicar aquele vídeo sobre os processos de Haddad, aqueles que ele responde na justiça, na semana que vem, tá bom? Não esqueça de tocar aí no botão do Democracia Moderna, também dê o seu like e acione o sininho. Até o próximo vídeo, um forte abraço para você.